eu sou o pastor Lucas Durigon, quero compartilhar com você neste vídeo sobre a vontade de Deus e como nós podemos fazer e realizar a vontade de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Meus queridos, para um cristão verdadeiro, para um cristão sincero, para um cristão realmente comprometido com as coisas de Deus, se você é um desses cristãos que já decidiu que Jesus Cristo e Deus, a pessoa de Deus Pai, a pessoa do Espírito Santo, são o que você tem de mais importante e que obedecê-los e realizar a vontade deles é a prioridade número 1 da sua vida, se isso está no seu coração, se você busca realizar a vontade de Deus, mas também pode ser que você ainda esteja se perguntando, mas qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para que eu faça, para que eu tenha algo para fazer? Se nós olharmos, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, vamos ver o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Outra, também Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim: em tudo dai graças, sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E há em outros lugares da Bíblia uma expressão de várias coisas que Deus diz ser a vontade dele para as nossas vidas. Dar graças, orar, buscar a Deus. Mas eu queria dizer que naquilo que nós podemos fazer, a vontade de Deus para as nossas vidas é realizarmos a sua obra. Realizarmos a obra de Deus. Esta é também uma das expressões da vontade de Deus. Veja, por exemplo, o que Jesus disse em João, capítulo 4 e verso 34. Olha só o que Jesus disse em João 4, 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz e vai além, dizendo que o seu alimento, aquilo que lhe confere sustento, o seu alimento é realizar a obra de Deus, realizar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Isto é alimento para Jesus. Se você também olhar, qual é a vontade de Deus? Tem uma coisa, queridos, que é relativamente fácil de descobrir. Nós vamos estudar nesse estudo ao longo de vários vídeos, que Deus conferiu aos homens dons espirituais para que através desse dom, que é uma capacitação do Espírito na vida da pessoa para ela fazer uma tarefa para Deus, através desse dom dado por Deus na vida da pessoa, Deus mostra o que Ele quer que esta pessoa faça como tarefa. Por exemplo, um dia Deus me disse que eu deveria ensinar, que eu deveria compartilhar a palavra de Deus e trazer as verdades da palavra de Deus, compartilhando com os irmãos, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, que é o que eu faço em vários outros momentos. Então, isto foi uma tarefa que Deus me deu, e para realizar esta tarefa, Deus me deu também uma capacitação, Deus me deu um dom. Isso Ele fez com você também. Agora, se eu me negar a fazer isso, eu estou me negando a realizar a vontade de Deus que Ele tem para realizar através da minha vida e na minha vida. Se eu realizar a obra de Deus, eu tenho que saber qual é esta obra que Deus estabeleceu para eu fazer. O que Deus quer que eu faça? E qual é a vontade de Deus para que eu, particularmente, a minha pessoa, assim como você aí que está me ouvindo, particularmente a sua pessoa, realize de específico para Deus? Porque, claro, quando lemos aqui que a vontade de Deus é santificação, essa é uma vontade geral para todos. É óbvio, Deus quer que nós fujamos do pecado,
busquemos a santificação, nos aproximemos dele, tudo isso é a vontade de Deus para todos nós. Mas agora eu estou falando de qual é a vontade de Deus específica para a minha vida. Como que você pode descobrir qual é especificamente a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer que você particularmente faça, não a pessoa do teu lado, seu irmão de sangue ou irmão da igreja, não seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você particularmente, especificamente. De todos nós, Deus requer fugir do pecado, busca de santidade, ler a palavra de Deus, oração, a busca de realizar essa vontade de Deus de uma forma mais ampla. Mas, especificamente, como que eu sei qual é a vontade específica de Deus para a minha vida? Não a mesma que é para o meu irmão, ou seja, qual é o meu chamado, qual é a minha missão, qual é a minha tarefa a ser realizada para Deus nesta terra. Como é que eu sei? É quando eu busco descobrir, entender, aprender e usar o dom que Deus me deu. É através do dom espiritual dado pelo Espírito Santo na minha vida. E aí nós temos diferentes dons e cada pessoa realizando uma tarefa diferente da outra. Eu realizo uma tarefa, você realiza outra, o nosso irmão ali do lado realiza outra. E assim, sucessivamente, cada um fazendo um pedacinho dessa tarefa para no conjunto abençoar e fazer prosperar o corpo de Cristo, a casa de Deus. Esta específica, para nós realizarmos especificamente daquilo que Deus requer de mim e de você, particularmente, nós temos que, para descobrir ela, para descobrir a vontade de Deus, descobrir qual é a vontade de Deus particular para a minha vida, é conforme o dom que Ele me deu. Então, por exemplo, se Ele te deu o dom de pastor, Ele quer que você realize essa tarefa. Se Ele te deu dons de cura, Ele quer que você imponha as mãos e ministre cura nos lugares onde as pessoas estão doentes. Se Ele te deu o dom de exortação, Ele quer que você vá até as pessoas e as exorte, as encoraje. Se Deus lhe deu o dom de repartir, Ele quer que você encontre essas pessoas que necessitam de auxílio e reparta com elas do que Deus lhe tem dado. Dependendo do dom que Ele te deu, é a tarefa específica particular que Ele tem para a sua vida. E é importante que você descubra, procure e busque qual a vontade, qual o propósito particular de Deus para a sua vida, para que você realize e não o outro do seu lado. Ao realizar, ao fazer a vontade de Deus, você vai estar cumprindo com o propósito de Deus na sua vida. Você estará sendo ferramenta de Deus neste mundo. Você estará sendo instrumento de Deus para abençoar este mundo, para abençoar esta terra. E é este o desejo principal de Deus para a sua vida. Quando Ele chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Ele disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E para resumir, eu não vou ler o trecho agora, você pode lê-lo em casa, capítulo 12 de Gênesis, mas para resumir, Deus falou assim para Abraão: seja uma bênção, Abraão. Seja uma bênção. Essa é a vontade geral de Deus para todos nós, sermos bênção na vida dos outros, na vida daqueles que estão se perdendo, na vida daqueles que estão na casa de Deus e precisam edificar-se e fortalecer-se na presença de Deus. Mas como que eu vou ser bênção? Sem ser muito genérico, de forma específica, eu tenho que descobrir qual o dom que Deus me deu. E ao descobri-lo, eu vou poder realizar a tarefa específica que Deus quer que eu realize. Então, para isso, eu lhe apresento e lhe ofereço um curso que fale sobre dons espirituais, que vai tratar de todos os dons e vai te ajudar a descobrir qual é o seu dom e vai te ajudar a entendê-lo para poder colocá-lo em prática e assim realizar a vontade de Deus na sua vida, através da sua vida, realizar o propósito de Deus para a sua vida, para que você seja uma bênção e, consequentemente, seja abençoado. Porque ao abençoar os outros, você é o primeiro que recebe a bênção de Deus. Então eu te convido a fazer este curso, clicar no link que está na descrição do vídeo e conhecer, aprender, saber qual é o seu dom, estudar, se aprofundar e colocar ele em prática. Em nome de Jesus.